Obrigado. Posso começar? Então tá, a gente utilizou esse tema, a magia da glândula pineal, porque ela realmente é uma glândula que nós temos na nossa cabeça, que literalmente é mágica, assim. Então nós vamos falar nessa glândulazinha aqui. Ela aqui está de cabeça para baixo, é ao contrário aqui. Mas o que tem de interessante nessa glândula? Imagine o nosso cérebro desse tamanho, e essa glândula é a coisa mais importante do nosso cérebro, do tamanho de um grão de arroz. Agora imagine um grão de arroz inserido aqui, parece um chip divino que foi inserido nos animais e em nós também está funcionando. Ela é uma pequena estrutura de massa de cerca de meia grama, que proemina na parte posterior do encéfalo. Nós temos o giro do símbolo, aquela parte era assim, e ela está bem embaixo, bem escondidinha, que assim, um grãozinho de arroz nesse mundo aqui. Os egípcios já se referiam a ela, interessante, que olha o desenho do nosso sistema límbico, e eles diziam que era o sagrado olho de Horus, na verdade o olho esquerdo de Horus, que portanto é dirigido pelo direito, que é associado à sabedoria, intuição, equilíbrio, ou seja, as coisas mais elevadas do ser humano. E eles tinham uma águia sagrada justamente cuidando, velando a pineal. Na história, ela foi chamada em diversos povos de um terceiro olho, ou sexto sentido. Nostradamus, muito propriamente, chamava ela de o capitão do navio. E Descartes, que tem toda aquela ideia de que ele era materialista, ele tem tratados sobre Deus, e ele dizia que deveria ser a sede da alma. Vejam a importância que esses pensadores davam. Só em 1958 que Lerner descobriu que ela produzia um hormônio chamado melatonina. E todos os animais têm a pineal, é um processo natural da nossa evolução, inclusive os mais primários tinham até uma estrutura parapineal, a pele era mais lisa aqui para que entrasse mais luz na pineal, que a pineal é fundamental também, a luz, no nosso caso entra pelos olhos. Então vejam, essa coisinha aqui, essa luz aqui dá para apagar? Dá. Que dá mais clareza, desculpa. Ó, fica mais claro um pouquinho. Olha o grãozinho de arroz ali, ó, que fica essa coisa. Né? E é interessante aqui algumas características da pineal, né? Por isso que a gente até colocou assim a grandeza da importância. A gente vai entender agora a grandeza da importância. Todos nós temos dois hemisférios cerebrais. Nossos cérebros são divididos ao meio. Então, se nós pegarmos qualquer um dos nossos cérebros, eles são assim. Eles são ligados só num pontinho aqui chamado corpo caloso, tem 300 milhões de axônios. No resto, são dois cérebros iguais. Então, quando eu falo assim, o hipotálamo, né? Estou me referindo ao cérebro, o hipotálamo. Eu vou ter o hipotálamo na parte esquerda e o hipotálamo na parte direita. A amígdala, à esquerda, a amígdala à direita. O giro do símbolo. E assim todos, o hipocampo, todas as partes são duplas, né? E depois elas trabalham por aquela união do corpo caloso, elas concordam nos processos. E a pineal? A pineal é um pontinho no meio desses dois, é a única, que é única, não é dupla. Então aí a gente já imagina todo o cérebro duplificado, e aí ali no meio do cérebro tem uma glândulazinha única, que não é dupla. Imagina a importância disso, né? Nós, quando estamos lá no ventre da mãe, no zigoto, nós teremos 3 folhetos embrionários que primeiro se formam após a fecundação. O ectodermo, o mesodermo, o endodermo, e cada um vai formar uma parte do corpo. Então, por exemplo, o ectodermo, a pele, os pelos, unhas, o mesodermo, ossos, cartilagens, o endodermo, músculos, fígado, pâncreas, e a pineal. É a única estrutura de todo o corpo que é formada pelos 3 folhetos embrionários. É mágica, né? Ela é a única que é única, e os 3 folhetos
formam ela, e ela está protegida no ponto mais especial do corpo humano. Ela está aqui assim, ó, nesse pontinho aqui, o nosso cérebro. Para que a gente tenha uma proteção, a gente tem uma caixa de osso, né, que é o crânio. Dentro dessa caixa de osso enche de água, que é o líquor, e dentro dessa água fica boiando o cérebro. Então, se dá uma pancada, a água treme e não dá direto no cérebro. Olha que proteção maravilhosa, né? E no meio disso tudo, lá escondidinho, bem no meio, a pineal, que é o segundo tecido mais vascularizado do nosso corpo. Qual é o mais vascularizado? Primeiro, o coração, só podia, né? E o segundo é a pineal, durante toda a vida. No início se achava que a pineal estava ligada muito à puberdade, depois ela parava de funcionar. Não, ela é vascularizada e funciona durante toda a nossa existência, até o nosso desencarne. E recentemente, alguns anos para cá, uns 20 anos para cá, se descobriu um pinealócito, que é uma areia cerebral que tem dentro da pineal. E é interessante que essa areia é formada por cálcio, hidroxiapatita e silício. O que é isso? Elementos de rádio, elementos que geram ondas e captam ondas. Vejam só, então é um grão de arroz que está funcionando como uma antena ali dentro. Essa areia cerebral de cálcio, ela tem percepção de campos eletromagnéticos. Então nós sentimos os campos eletromagnéticos da Terra. E ela transforma em potenciais de ação. O que é potenciais de ação? Se nós temos, né, eu toco na mesa aqui, dá um sinal que corre pelos meus neurônios num potencial de ação e vai vir até o cérebro, exato, tocou em alguma coisa. Aí eu ouço, toca no meu ouvido, no tímpano, transforma em potencial e vai até o meu cérebro. Eu vejo, entra a luz, toca nos bastonetes, vai para os neurônios, gera um potencial de ação e vai lá para a parte de trás, que é a visão. Então, se eu machuco o dedo, tem todo um potencial de ação até chegar no meu cérebro. O potencial de ação é assim, é uma bomba de sódio e potássio que faz isso. E a pineal lança os potenciais de ação para todo o corpo. Olha que espetáculo, pessoal. Ela dá sinal, sinaliza todo o corpo. Há uns anos atrás, não tão anos, vocês vão achar que eu sou velho, né? Mas da época do radinho de pilha, também não tão novo. Eu, quando fazia palestra sobre prece, eu dizia, imagine um radinho de pilha, né? Tu pode segurar aqui por uma linha e ele ligar, vai ter um monte de ondas de rádio que estão aqui e a gente não enxerga. E ele sintoniza essas ondas, tu pode passar para lá, para cá e para lá. Bom, agora a gente cresceu um pouquinho. A pineal, agora a gente dá o exemplo de um computador, que entra som, imagem e programas que rodam lá dentro. E é isso que acontece, nós recebemos programas da espiritualidade a rodarem dentro dele. Isso eu estou dando esse exemplo aqui, se eu vier fazer essa palestra para você daqui a 20 anos, eu vou dizer, naquela época eu falava em computador, agora né? A gente já vai estar descobrindo outras coisas, né? E aí a questão é que ela é chamada de glândula pineal. E a ciência agora tem se debruçado se ela é uma glândula ou um órgão sensorial. E descobriu que ela tem várias funções no nosso processo circadiano, que é o dormir, o acordar, o perceber, principalmente aqui nos campos eletrostáticos e eletromagnéticos. Nós percebemos o mundo através da pineal. A gente tem assim como a gente tem o tato, a visão, o olfato, desculpa, a audição, o olfato, a visão, nós temos a sensação proprioceptiva. O que é a proprioceptiva? Eu posso acordar de manhã sem abrir os olhos, eu sei onde é que está um braço, onde é que está o outro, onde é que está uma perna, eu sei onde é que o meu corpo está. E eu sei aonde eu estou. Eu não acordo assim, meu Deus, onde eu me encontro, aí eu abro os olhos, estou no meu quarto. Não, eu sei que eu estou no meu quarto. E tenho essa segurança de que o meu quarto está na minha cidade. E tenho essa segurança de que ele está no meu país, no meu continente, na minha terra, em volta do sistema solar. Então a gente está localizado, né? E a pineal nos dá
esse sentido de localização em relação ao universo. Olha só o poder desse grãozinho de arroz. Eles fizeram experiência com pássaros migratórios que viajam às vezes milhares de quilômetros de um ponto a outro, e eles tiraram a pineal dos pássaros e eles ficaram girando o círculo, não sabiam mais migrar, porque ela é a bússola interior que nós temos também nesse processo. Olha que fantástico isso, né? Esse doutor Sérgio Felipe de Oliveira, ele é médico da Universidade Federal de São Paulo, há mais de 20 anos pesquisa pineal, fez o doutorado dele na USP sobre pineal e sobre mediunidade. Claro que dentro de uma universidade não se pode falar em espírito, né? Se fala em mediunidade já, isso já entrou na classificação médica, o estado mediúnico, o estado de trânsito, isso já, essas palavras tá na DMS-5, olha que avançado que nós já estamos. Mas dentro da faculdade fazendo pesquisa não pode falar em mundo espiritual. Nós estamos aonde? No que se chama de espaço-tempo. Aqui a gente tem espaço andando num tempo, né? Então nós estamos no espaço-tempo. Então eles chamam chiquemente de espaço-tempo negativo, que é um outro ponto. Então vocês podem, quando, em vez de falar, vamos falar no mundo espiritual, vamos falar em espaço-tempo negativo, né? Ou então, vou fazer uma prece, não, vou entrar em alfa, porque as nossas ondas entram em alfa. Tem uns nomes chiques para as coisas, mas a gente sabe o que é, né? E ele faz uma pesquisa muito interessante com a melatonina como ação sedativa no cérebro. Um outro grande pesquisador, esse neurocirurgião da Universidade de Colômbia, e ele é especialista em cirurgias na ou em torno da pineal, vejam isso, que fantástico. E ele diz que defeitos na pineal está ligado ao Alzheimer, ela tem regulação circadiana é os nossos ciclos, então lança, a pineal funciona assim, se está claro, ela está meio que dormindo, digamos assim, né? Aí começa a escurecer, ela começa a produzir serotonina, por isso que depois do entardecer a gente começa a ter aquele, né? Claro que nós, vocês aqui não, mas tem gente que ainda assiste televisão, aí bota aquele tubo de malha com luz na cara assim, alguns pegam o celular, fica aquela luz na cara, a pineal fica meio perdida e o sono fica meio inquieto. Mas no processo normal, quando diminui a luz, ela produz melatonina, quando começa a aparecer os primeiros raios de sol, ela para de produzir melatonina e a gente acorda. Isso chama ciclo circadiano. Mas o que é interessante é que em alguns momentos, por tumores, ele tinha que tirar, que se chama pinealectomia, arrancar fora a pineal do paciente. E o que acontece? O paciente tem alteração de status mental. Ou seja, sem a pineal eu já não sou o mesmo. Olha que fantástico isso, pessoal. É um grão de arroz, mas tu está diferente, tu não é mais o mesmo. Eu perdi a minha sintonia com o meu maior, eu perdi a minha sintonia com os amigos espirituais. Olha que fantástico isso. Ele tem funções endócrinas, que são as nossas glândulas do sistema endócrino, né? Então, controle sobre as glândulas da hipófise, controla o pâncreas, paratiroide, adrenais, e ele controla a hipófise, ou seja, a pineal é a controladora das controladoras. Eu disse que ela era mágica aqui, né? Tem funções sensoriais e ações em todo o nosso corpo, todas as partes do nosso cérebro. Essa bióloga aqui, a Saskia Bosman, bióloga alemã, tem estudos aprofundadíssimos sobre a pineal, são bem mais complexos. Mas o que é interessante é isso. Dois neurônios nunca se encostam. Eles têm uma distância entre eles, de alguns milímetros, e eles lançam o neurotransmissor ou o hormônio. Então, que a gente ouve falar dopamina, serotonina, adrenalina. E aí ele vai no ar, que se chama fenda sináptica, e toca no receptor. Porque se eu não tiver receptor, não adianta eu ter esses elementos. Eu posso ter dopamina, mas não tenho receptor, não vou ter as sensações da dopamina ou da serotonina. Então aqui nós temos os receptores e aqui o hormônio ou o neurotransmissor. Bom, existe receptor para melatonina
em todas as partes do cérebro, no cerebelo, na parte da visão, na parte do tato, no tálamo, no córtex frontal, no hipocampo, ou seja, todo o nosso cérebro recebe melatonina quando é lançada pela pineal. Olha o poder disso. E aí se tem essa pesquisa sobre mediunidade e sedação, né, que é mais ou menos assim. Eu tenho a minha área occipital aqui. Essa área é a área da visão. Sempre que eu enxergo alguma coisa, vai lá para o tálamo diz: de onde veio isso? Veio dos olhos. Então é visão, vem aqui para trás e eu transformo aquilo em visão, eu enxergo. O que a pineal faz quando vai estar na mesa mediúnica? Ela seda a área occipital. E aí, consequentemente, eu não enxergo direito o mundo material. E isso me favorece a vidência. Olha que espetáculo isso. Ou então, ela me atrapalha o córtex motor. Enche Claro que os espíritos estão ajudando nessa, né? Enche de melatonina no córtex motor. Quem está aprendendo na mesa mediúnica, né? Se vocês quiserem escrever alguma coisa, tem gente que não escreve nada, mas daqui a pouquinho estou sentindo um formigamento na mão. Já era. A partir de agora vai começar, né? Porque daí o que aconteceu? Ceda ali e eu tenho possibilidade, os espíritos têm possibilidade com o meu córtex motor, minha área córtex motor sedada, eles tomarem conta do meu braço. Olha que lindo esses estudos, né? A gente está fazendo um resumão deles todos aqui. E são estudos feitos na Universidade da Pensilvânia, ou seja, nos Estados Unidos, são estudos bem profundos mesmo. Mas nos interessa a mediunidade no dia a dia. Isso é que os espíritos sempre falam. A mediunidade na casa espírita é linda, mas é 1 ou 2 ou 3 vezes, 1 horinha da semana que a gente vem. Importa os outros 24 horas que a gente está fora da casa espírita, ali que vai contar, né? E aí a nossa pineal vai estar com uma ação máxima nessa coisa, né? Sintonizando como uma antena psíquica, sintonizando outras mentes encarnadas e desencarnadas, ela tem esse processo. E quem nos interessa sintonizar? Nosso anjo da guarda. Todos nós, quando vamos encarnar, né, a gente encarna por períodos bem pequenos, assim, 60, 80 anos. Isso é bem pequeno nos milhões de anos que nós temos, né? Esse tempo eu estava vendo que a gente começou a trabalhar com fogo como ser humano, né, há 2 milhões de anos atrás. Há 300 mil anos atrás a gente começou a inventar um martelo de sílex que batia com uma pedra e fazia faísca, e começamos a produzir o fogo. Eu estou falando de milhões, milhares de anos, né? E nós evoluindo. E sempre tem espíritos mais evoluídos e menos evoluídos. E os mais evoluídos, que nós temos muitos no nosso caminho, e que nos amam profundamente, assim: tu vai encarnar, então me encarregaram, eu pedi, deixaram, eu vou cuidar de ti, né? Seria mais ou menos assim, uma mãe que vai cuidar de um filho, né? A mãe desencarna, e aí o filho pequeno vai crescer e pergunta assim: tu quer ficar lá perto dele cuidando? Mas claro, né? Imagina se não, né? E vai ficar ali: não põe a mão no fogo, não, vai para cá, né? E eles ficam assim, eles nos amam muito mais do que a gente possa perceber, né? Então Kardec pergunta na 490, o que devemos entender por anjo guardião? Ele diz: o espírito protetor, sendo de uma ordem mais elevada. Normalmente eles estão um pouco mais adiante de nós, o que podem dirigir as nossas intuições, os nossos desafios. Qual a missão do espírito protetor? Kardec pergunta na 491. E eles respondem: a de um pai com relação aos filhos. Olha que coisa mais linda, o amor desses nossos anjos da guarda. E às vezes a gente nem pensa neles, eles estão ali, né? Conduzir o seu protegido ao bom caminho, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo em suas aflições e amparar sua coragem nas provas da vida. Então, todos nós temos um anjo da guarda constantemente ligado a nós. Ele não precisa estar assim com os ombros, porque hoje a gente entende também a internet, eles vêm quando há um momento de maior necessidade, mas com comunicação
permanente nós estamos, né? E aí Santo Agostinho, eu acho fantástico, ele coloca numa nota na questão 495, é uma nota grande, depois eu convido vocês a lerem em casa, eu sei que vocês têm o Livro dos Espíritos e todos os dias estão lendo, né? Essa aí só que eu não estou lembrando agora. E olha o que ele diz para nós, né? Para todos nós aqui. Não temam por nos incomodar com suas questões. Ou seja, pergunta. O doutor Bezerra também dizia, não, pode chamar, pode pedir, a gente está aí para ajudar. Olha que lindo, a gente fica meio, não vou incomodar. Não é para incomodar, eles estão ali, é para incomodar. Ao contrário, procure estar sempre em relação conosco. Olha que lindo isso. O que ele está falando aqui, pessoal? Uma coisa da neurociência que chama de lei de uso e desuso. A pessoa, por exemplo, que nasce cega ou perde a visão depois, imagina, ela perdeu a visão. Então toda essa área do cérebro não serve para nada. Todo um pedação aqui do hospital não serve para nada. Aí, por isso que teu comando está fora do cérebro. Algo diz assim, tá, não, mas tu não serve para nada, para nós vai servir. E aquilo é utilizado para tato. A parte da visão começa a funcionar como tato. E é por causa disso que o deficiente visual consegue ler braille. Vai nós tentar aprender braille, é uma surra, né? Mas eles têm o deficiente auditivo, eu sempre via eles fazendo aquelas conversas assim, aqueles bolinhos que se chama surdo-mudo, mas acerta deficiente auditivo, conversando em braille, né? Na língua dos sinais. Eu dizia assim, como é que eles estão se entendendo, né? Como é que eles podem estar conversando com um com o outro? É que como eles não têm a área da audição ativa, eles usam a área da audição, o uso e desuso, vejam? Eles usam então para visão, e eles enxergam perifericamente, eles têm uma visão ninja. Ele está conversando aqui, está vendo o outro aqui, o outro sinal do outro aqui, o que nós também não íamos conseguir. E nessa lei de uso e desuso, se tu usar bastante pineal, cada vez ela mais se abre, fica mais plena, fica uma antena super sensível, né? Vocês ficarão mais fortes e mais venturosos. Se o tempo todo ficar perguntando, meu amigo espiritual, faço ou não faço? Meu amigo espiritual, como ou não como? Meu amigo espiritual, vou ou não vou? Pergunta, que cada vez isso vai clareando mais. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem com que todos os homens sejam médiuns. Olha que lindo isso. Quando eu era jovem, eu conheci a doutrina espírita com mais ou menos 17 anos, por ali, assim, lá no início da década de 70, e eu ouvi falar que se tu conversasse com o teu amigo espiritual, tu ia acabar criando uma ligação com o mundo espiritual, né? E aí eu disse, então, jovem é uma maravilha, então eu vou conversar com meu amigo espiritual. Todo dia eu chegava da faculdade, eu era bem fresco, filhinho de papai, assim, e aí eu chegava da faculdade, apagava as luzes, botava um incenso. Hoje eu não faço mais nada disso, mas fazia, né? Sentava numa poltrona e ficava conversando com meu amigo espiritual. Mas eu sabia que eu estava fazendo um papel meio de otário, assim, porque eu ficava conversando comigo mesmo, né? Como é que foi teu dia? O que foi aquela hora? Fazendo meio Santo Agostinho, por que te irritou? E conversando. Fiquei um ano fazendo isso diariamente. Até que uma noite cheguei da faculdade, apaguei a luz, botei esse incensinho, sentei e ouvi bem claro assim, hoje nós não vamos conversar. E aí eu sentei de novo, assim, me acomodei, hoje nós não vamos conversar porque o teu irmão está passando mal, vai lá. Aí desci, eu morava no segundo andar, desci, fui numa casa que tinha aos fundos lá, cheguei lá, ele tinha acabado de terminar um noivado por uma traição, ele estava querendo se matar, assim, e eu abraçando ele, consolando, assim, não, mano, que nada, e na verdade por dentro, que legal, adorando a comunicação, né? E a partir dali eu vi esse clique que
todos nós podemos ter. Brilhar nossa opinião, entrar em contato com esses amigos que estão sempre prontos a nos ajudar, cuidar de nós, nos proteger. Para encerrar, como diz o Salmo 90, nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo cegará a tua tenda, porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos, e eles estão nos guardando. Era isso, nosso tempo esgotou. Obrigado.